Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo maravilha? Como está a nossa Havana do Sul? Porto Alegre. Havana do Sul está em obras. A pré-campanha começou do nosso prefeito. Ele está fazendo obra nas duas principais avenidas que são paralelas a Ipiranga e a Protásio ao mesmo tempo, para garantir que ninguém chegue no centro de Porto Alegre, eu incluso. Então, e o viaduto da Copa, que ele foi entregue ou não? Faz tempo que eu não vou. Qual deles? O viaduto da Copa da frente do... não. Da frente do aeroporto, aquele da frente do lançador. Não, o nosso convidado de hoje pode falar um pouco sobre isso, mas não é. Isso é uma pegadinha. Bem-vindo, tá Ricardo Gomes. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. O pessoal que está ouvindo, prazer estar aqui. O melhor nome de programa de toda a internet é o Tapa da Mão Invisível. A gente que agradece, mas não foi a gente que nomeou, foi um amigo comum nosso que, falando sobre, enfim, episódios de imigrantes ilegais, para quem não conhece, ouça o primeiro Conexão Boston, tem a história lá sobre... O episódio 2, explicamos o nome do podcast. Júlio, deve uma grana. Uma grana pro cara em royalties já. Se é que vocês acreditam em propriedade. O azar dele é que a gente não acredita em propriedade intelectual. O problema é mas se acreditar ou não acreditar, pouco importa, o juiz vai acreditar, né? Júlio, deixa eu me corrigir uma indelicadeza que eu cometi contra o Ricardo Gomes, não era minha intenção, mas vou corrigi-la agora, tá anotado na minha cabeça há meses, desde que a gente entrevistou o Felipe Camozato, o outro vereador liberal de Porto Alegre, né? E na verdade eu não falei nada de errado, eu falei tecnicamente correto, que o primeiro vereador liberal eleito em Porto Alegre, o Felipe Camozato, porque ele foi eleito antes de ti, Ricardo, correto? Estou correto? Não, nós fomos eleitos no mesmo dia. Mesmo dia, mas ele foi eleito antes, não foi? Sim. Na apuração ali. Quando ele... Tá certo. Mas de qualquer jeito, com delicadeza, eu quero corrigir aqui. Temos dois vereadores liberais em Porto Alegre, e um deles, obviamente, é o Ricardo Gomes, histórico liberal há muitos anos aí, ex-presidente do IEE. E hoje, já falou o currículo dele? Fala um pouquinho do currículo dele. Não, vou falar. Vamos apresentar Ricardo Gomes, é presidente da Relial, Rede Liberdade da América Latina, é vereador em Porto Alegre, foi presidente do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, e é advogado trabalhista. Com esse currículo aqui a gente poderia falar sobre N assuntos. Vamos falar do seu trabalho. Nós já chamamos a Gabi Bratz para falar sobre trabalhista, mas a gente pode marcar um futuramente aí para pegar, porque é um assunto que não termina nunca, né? Eu acho que nem vocês entendem o que acontece dentro desse arcabouço jurídico que existe no Brasil, então... Lamentavelmente não termina nunca. Mas tem boas novidades aí. O Brasil conseguiu agora, em 2019, copiar um programa que o Aznar fez na Espanha em 2002. Então, o Brasil está andando, assim. Então, já caiu para 17 anos o nosso atraso. Mas hoje o tema com o Ricardo vai ser sobre esses distúrbios que andam havendo na nossa América Latina, né, como chamam muitas pessoas, que aparentemente é o lugar esquecido por Deus aí no mundo para não avançar para lugar nenhum. Então, o Ricardo, como presidente da Relial. Ricardo, explica para nós um pouquinho o que é a Relial, pessoal que não conhece entender. Bom, a Relial é a rede liberal da América Latina e ela reúne mais de 40 organizações em 17 países da região. A maior parte são think tanks, né? São institutos, como o Instituto Liberdade aqui em Porto Alegre, o próprio IEE, que é membro da Relial, e reúne também partidos políticos liberais do continente, o que é mais incomum. São poucos os partidos políticos, dos 40 membros acho que são 5 só que são partidos políticos. O próprio Brasil não tem um partido político liberal, então a gente acaba tendo menos membros que são partidos, mas a intenção da rede também é aproximar um pouco o pensamento que a gente faz na academia ou nesses institutos
se colocar em prática através de partidos e fechar um pouco esse gap entre os liberais teóricos e a política. Então, a rede se esforça um pouco nisso. E quem é que fundou a Relial? Essa é a pergunta. A Relial foi fundada por um grupo de organizações de vários países. O IEE, aqui do Brasil, é o fundador. O IEE e o Instituto Liberdade, que na época era Instituto Liberal aqui no Sul, são fundadores, mas o Instituto Fundação Libertad da Argentina, o Cedice Libertad da Venezuela. Então, uma série de grupos que se formou, se reuniram com o apoio da Fundação Friedrich Naumann, que é a fundação do Partido Liberal Alemão, que faz um trabalho sempre de apoio em outros países. Então, a Naumann patrocinou, bancou e apoiou a ideia de fazer uma rede. Surgiu com uma espécie de um contra-foro de São Paulo, assim. Obviamente que o Foro de São Paulo tem muitos partidos políticos, eles têm muito dinheiro, nós temos pouco, e eles tiveram muitos presidentes da República, nós temos poucos. Você está dizendo que existe, então, o Foro de São Paulo? Eu acho que... É que tem gente que diz que não, mas enfim, acho que está bem documentado. Podemos começar pela Terra plana também. Eu gostaria de ter algumas coisas como assumidas, assim. Primeiro que o Foro de São Paulo existe. Tá, mas Ricardo, sobre a tua história, porque já me falou uma vez, o teu descobrimento do liberalismo eu achei bem interessante, então se puder contar para nossa audiência aí, como é que foi? Sou filho de advogados trabalhistas, né, e sempre cresci vendo a família brigar com o sindicato de empregado, né, uma coisa bastante forte. Estou na faculdade de Direito, justamente naquele período ali em que no Rio Grande do Sul disputavam o governo do estado. O Brito, que privatizou a extinta CRT, a Telefônica aqui do Rio Grande do Sul, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e o Olívio Dutra, que é o governador que acabou mandando a Ford embora aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal de Camaçari, na Bahia, agradece. Um do PT e o outro na época do PMDB, mas que havia privatizado. E eu, tendo que escrever um dia eu vou num evento na PUC, assisto uma palestra do Jorge Gerdau, num evento que falou também o Olavo de Carvalho, e eu disse assim, acho que eu sou liberal. Vou lá ver que troço é esse. Fui na biblioteca da PUC, encontrei O Liberalismo, de Ludwig von Mises, traduzido no nome. O Liberalismo segundo a tradição clássica. E tirei ele, isso era o ano de 2001, eu tirei ele da prateleira, e ali tinha a fichinha da biblioteca no livro, não saía desde 1987 da prateleira. Juntando poeira ali na PUC. Quando fundaram o Instituto Liberdade, ou Liberal ali, alguém tirou o livro depois deu. Eu acho que o Yelling doou o livro para PUC, os caras botaram. 2, 3 caras tiraram para ver o que é isso que botaram aqui. E, enfim, aí, cara, comecei a ler bastante. Depois virei membro do Instituto Liberal, depois fui para o IEE, cheguei a presidente do IEE, e pelo IEE, representando o IEE, estou hoje na Rede Liberal da América Latina. Então, tem uma caminhada já de 18 anos dentro do chamado movimento liberal. Boa. Vamos falar sobre a América Latina, como o pessoal viu no nosso banner, e esse episódio, nós estamos gravando antes, mas está saindo no dia do evento mais importante da América Latina, que é a final da Libertadores. Não vamos falar sobre a final da Libertadores aqui, porque eu acho que é doído para todo mundo que está aqui participando disso, né? Ou não? Show como hincha de River, sabe? Eu nunca gostei de ver time brasileiro ganhar Libertadores. Nunca gostei. Assim, fora o Grêmio, né? Tinha coisa, o Grêmio era que eu queria que poucos tivessem, entendeu? Para valorizar o título que eu tinha. Aí, hoje o Grêmio tem 3 taças, mas, cara, também não consigo torcer para time brasileiro contra estrangeiro na Libertadores. Prefiro que a Argentina empilhe título do que desvalorizar os títulos do Grêmio por excesso. Não quero inflacionar o mercado brasileiro aqui. Alguma coisa eles têm que melhorar, né? Coitados, tá ruim a situação da Argentina. Esse é um bom ponto de partida. Podemos começar por ela, né? Exato. O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que pode, cara? Ninguém entende, né? Se a Dilma entrar de vice numa chapa aqui, ninguém vai votar nessa chapa. O PT não vai fazer isso. O PT, assim, eles são loucaços, assim, mas eles dão umas burro, mas eu acho, e isso eles não iriam fazer, eles não colocariam a Dilma de vice numa chapa. Por que colocaram a Cristina de vice numa chapa? E não ganhou. Ia funcionar, a Dilma não seria vice-prefeita de Sorocaba. É verdade. Todo respeito a os ouvintes de Sorocaba.
que aconteceu? Bom, entre os países que a gente está prestando atenção agora, né, basicamente Bolívia, Equador, Venezuela, obviamente, mas o Chile, com certeza, chamando muita atenção, e a Argentina, vamos falar desses basicamente. A Argentina é o caso mais comum, mais fácil de explicar. O governo Macri foi um governo horrível, um governo muito ruim, decepcionou todo mundo que apostou no governo Macri. O que eu acho estranho de explicar na Argentina não é como a Cristina Kirchner voltou ao poder. Estranho é explicar como o Macri fez 40% dos votos. Isso é que é difícil, né? Porque o Macri assumiu, primeiro, com uma expectativa de desmanchar o Estadão que eles criaram, de enfrentar a corrupção, de diminuir as despesas públicas e o endividamento, que são um problema gravíssimo na Argentina. Eles têm uma pressão cambiária imensa. E não conseguiu fazer nada disso. O endividamento aumentou, os gastos públicos aumentaram, ele adotou uma política de gradualismo, de fazer as coisas devagar, para não brigar com a esquerda, etc, etc. Acabou, o governo não fez nada. Então, de todos os países que a gente está olhando, assim, a Argentina é um episódio eleitoral. Agora, tem um problema grave ali, que é a questão de corrupção, né? O governo Cristina Kirchner foi um governo... Claro, não tão corrupto como o PT no Brasil, porque o PIB é menor, eles têm menos coisa para roubar, né? Mas teve cenas assim, no governo Cristina, de pessoal escondendo dinheiro em convento, jogando bolsa de dinheiro por cima do muro do convento. Isso é uma história que ficou famosa lá. Aerolíneas argentinas. Ela não foi condenada por aquela morte daquele procurador? Não, ela não foi nem indiciada pela morte do procurador, porque não tinha, obviamente, ligação direta com ela. Mas aquilo ali foi uma coisa que todo mundo sabe, né? O que aconteceu. O que foi o caso, para quem não sabe? Era um procurador, um fiscal, que eles chamam, David Nussmann, que estava investigando corrupção dentro do governo e acordou com a boca cheia de formiga. Foi suicidado. Então, um caso que ficou notório que tinha envolvimento oficial, vamos dizer assim. Desgastou o governo, mas não o suficiente. Então agora a Cristina volta. Mas teve alguma coisa semelhante à Lava Jato na Argentina no decorrer do mandato da Cristina para cá? Não de forma concentrada e com a dimensão que teve a Lava Jato aqui. Houve episódios de corrupção que foram descobertos, houve escândalos, vamos dizer assim. Ela, se não ganhasse a eleição e recuperasse um privilégio, não é bem um foro privilegiado, mas eles têm uma imunidade, um tipo de imunidade também para presidente. Se ela não ganha a eleição agora como vice-presidente, é bem provável que ela acabasse julgada e presa nos próximos anos no decorrer natural das investigações. Teve muita roubalheira, com coisas escandalosas. Assim. Então, sobre a Argentina, eu entendo que o Macri ele teve aquele momento que ele segurou o livrinho de 6 lições lá na fronteira com a Argentina, né? Todo mundo ficou animado, vai aplicar o liberalismo. Daí realmente tomou o poder e não fez praticamente nada para desmontar o sistema anterior. E a minha dúvida para ti, Ricardo, é, tu acha que ele realmente tinha interesse ou foi um erro de estratégia de não atacar os problemas de forma tipo de um choque justamente de liberalismo? Tentar essa questão de apaziguar e gradualmente mudando o que foi o problema. Eu posso dar minha opinião. Assim, eu acho que ele, primeiro, nunca foi um liberal convicto, mas era alguém que tinha proximidade, é inteligente o suficiente, conhece o liberalismo e, vamos dizer que no campo econômico acredita no mercado. É um cara que acredita no mercado. Ele fez até um videozinho, circulou, se o pessoal googlear aí, as empanadas. É alguma coisa assim, bota governo argentino empanadas, tá? É um videozinho que o governo fez com o Macri falando, algo do tipo assim, O Lápis, do Milton Friedman, né? Que, na verdade, do Leonard Reed, que o Milton Friedman contou, a maioria dos liberais conhece, que é a história de como faz um lápis, né? Ninguém faz um lápis sozinho, que a madeira é colhida no Canadá, não sei o que. Milhares de pessoas precisam cooperar para fazer um lápis. E o Macri tinha um videozinho que era a mesma coisa, mas com as famosas empanadas argentinas. Né? Então, precisa a dona fulana que faça massa, precisa o fulano que plantou o trigo, e aí ia toda a cadeia. Então, o Macri tinha conhecimento do que é liberalismo, especialmente em economia. Talvez não fosse um apaixonado, mas gerou uma expectativa. Eu acho que o problema maior dele foi de estratégia, não é de falta de noção econômica. Ele fez muita burrada também, tomou decisões erradas, mas acho que o mais grave foi esse gradualismo dele. Ele teve a chance. E a gente aqui, todo mundo fala, né, que o primeiro ano do mandato é o ano para o cara meter o pé. Ele entrou devagar, no segundo ano
tinha eleições, estava preparando já eleições do parlamento, aliviou o pé, ou eleições municipais, aliviou o pé. No fim do governo não conseguiu fazer mais nada. Então foi uma questão de estratégia e na hora, vamos ver, tomou decisões erradas quanto a diminuir o tamanho do Estado e isso acabou aumentando mais ainda o endividamento público, empurrou o dólar para cima. Eu tive há pouco tempo em Buenos Aires, a situação quem tem dólar lá é rico. Tem um amigo que me convidou, brincou, disse assim, cara, traz $100 aí tu vai comprar aerolíneas argentinas. 150 a Casa Rosada, coisa assim. Dólar valorizando rápido, a moeda, o peso argentino desvalorizando muito, a situação é feia. Mas eles têm esse sindicalismo forte como nós tínhamos aqui, pré-reforma trabalhista. Muito mais. É muito forte, né? Uma das vantagens que o Bolsonaro está tendo e que o Temer teve no fim do mandato ali, foi que eles não tinham esquerda na rua, os caras parando o trânsito todo dia, né? E o Macri tinha isso direto, ele passou por isso direto, né? A Argentina, desde Perón, e por isso o peronismo é tão forte, desde Perón, a força que tem os sindicatos, os grêmios, né, na Argentina, é incomparável com o momento mais forte da CUT no Brasil. Os sindicatos na Argentina têm muito poder, é um poder real, não é só dinheiro e manifestação de rua, eles têm políticos comprometidos, têm uma casta que vive em torno dos sindicatos, que tem um poder concreto. Os sindicatos são muito fortes lá, e isso, obviamente... Eu tenho uma tese aqui, tá? Acho que o PT quis disputar com o PSOL no Brasil a vanguarda da esquerda e deixaram de falar na dicotomia capital-trabalho e foram falar de movimento gay, LGBT, foram para uma pauta dita cultural para tentar disputar uma vanguarda com o PSOL e esqueceram de cuidar do quintal. Passou a reforma trabalhista. Acabaram com o financiamento dos sindicatos e o PT ficou sem força daqueles que eram o seu maior braço. Na Argentina, esse braço sempre foi forte. Acho que aqui o PT perdeu muita coisa com o enfraquecimento do movimento sindical. Na Argentina, a Cristina não perdeu. E o peronismo é dividido lá, tem um braço peronista kirchnerista e um braço peronista não kirchnerista, e o Macri não conseguiu atrair os peronistas não kirchneristas. E aí entregou o governo de volta para a Cristina, talvez. Pois é, a minha questão aí é que eu acho que esses países todos, né, eles ficam presos num círculo vicioso, que é o país está funcionando para aqueles que estão ganhando dinheiro, com o sistema do jeito que está. E daí essas pessoas, estando nas lideranças políticas, eles travam qualquer oportunidade de reforma desse sistema, justamente para não perder o seu quinhão. E mantém o país preso na miséria, porque, enfim, está cada um procurando o seu, mas alguns estão usando o Estado para isso e estão impedindo justamente de fazerem reformas que vão ter ganhos difusos, né? Por exemplo, agora, os funcionários públicos que estão indo contra as reformas administrativas, seja no governo do Estado do Rio Grande do Sul, outros dos estaduais e no próprio governo federal, porque eles não querem perder a mamata que eles têm em termos de remuneração, enfim, muito acima do mercado privado. Tu concorda com isso ou tem um diagnóstico diferente? Eu concordo, eu colocaria uma camada extra, tá? Eu acho que sim, isso acontece, mas para barrar uma política pública, para fazer ela andar, precisa mais do que meia dúzia. Isso não é um sistema tão controlado assim, tá? O exercício do poder é complexo, tem agentes de tudo que é lado, cada um com seu interesse, é verdade, mas o governo tem muito poder, então querendo fazer andar uma política, consegue fazer andar se conseguir reunir força suficiente para isso. É um jogo de equilíbrio, tá? E eu diria assim, se no início do governo Macri tivesse tentado e feito força para fazer um corte profundo no Estado argentino, ele teria conseguido. Tá? Mas ele quis fazer isso através de uma construção, de um diálogo, de um convencimento. Mas como fazer isso com esse sindicato forte? Tem como fazer isso? A política é a arte do possível. O cara conseguir reunir, propor 10 e tirar 2, no outro ano mais 2. Por isso chamavam gradualismo, né? Uma transformação gradual, pouco a pouco, dando pequenos passos que fossem em direção a uma reforma do Estado. Poderia ter funcionado, em tese, não funcionou. A verdade é que não funcionou. Não estou dizendo que sempre o governo tem que chegar, meter a pata e acabou. Isso depende de governo para governo, tem circunstâncias e circunstâncias. E até agora a própria Cristina... Aliás, a gente está falando da Cristina, a Cristina é vice-presidente, né? O presidente é o Alberto Fernandes, e eles não têm maioria no Congresso para fazer qualquer loucura, então também não vão poder chegar reimplementando o aparato kirchnerista como gostariam. O sistema de freios e contrapesos funciona, tá? Horrivelmente, mas funciona.
Essa semana eu estava num debate, eu disse o seguinte: no Brasil, o sistema de freios e contrapesos produziu uma coisa chamada acordão. Uhum. Né? Para fazer o mal tem que sentar com mais gente. Né? Assim, não pode fazer o mal sozinho, tem que sentar aqui e acertar com o Legislativo, tem que acertar com o STF. Né? Então os freios e contrapesos resultaram no acordão. Eles continuam fazendo sacanagem, mas precisa mais gente na mesa. Mas isso é óbvio que é um exagero. Será? Dita também do tom de Será que é um exagero? Informalidade que a gente adota aqui. Mas a verdade é que funciona no sentido de que o governo não faz o que quer. E agora o governo do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner vai enfrentar o maior freio contrapeso que o governo pode enfrentar, que é o caixa vazio. Não tem dinheiro para fazer o que o Rafael Correa fez no Equador, para fazer o que o Evo Morales fez na Bolívia, de sair dando casa para pobre, construindo centros comerciais, distribuindo dinheiro. Não tem dinheiro para isso. Isso vai, pelo menos é a avaliação do Ricardo Lopes Murphy, que foi ministro da Economia na Argentina lá, isso vai frear o ímpeto populista e vai lá, bolivariano do novo governo. Muito bom, pelo menos uma boa notícia, que eles não têm dinheiro para fazer mais coisas horríveis. Agora, o que tu diz, Ricardo, dessa obsessão da esquerda, eu diria até global, com o Lula? Eu vi que quando ganhou o presidente argentino na eleição, ele mandou postar um videozinho no Instagram, Lula livre, coisa, o Lula ainda estava na cadeia. Eles sabem, obviamente, que ele é um corrupto, mas será que eles não pensam, será que, enfim, as pessoas não vão perceber, eventualmente, de que a gente está defendendo um bandido condenado? Esses caras são sócios, tá? Eles têm um business deles. O Foro de São Paulo é a coisa real e concreta. O Brasil ajudou a financiar campanhas na Argentina. Vinha aí dinheiro da Venezuela, também aconteceu remessas de dinheiro da Venezuela para a Argentina na campanha. Cuba está infiltrada, tomou conta, né, da Bolívia e da Venezuela. Então, isso é uma turma, tá? Isso é um grupo combinado entre eles, eles têm afinidade ideológica e tem um troca-troca de dinheiro público de um lado para o outro para ajudar o companheiro. Tá, será que eles não enxergam o Lula como um peso morto nessa troca-troca para eles? Porque eu, pessoalmente, acho que o Lula não tem como ganhar mais eleição, porque ele ganhou sempre com o voto da classe média, que se tinha culpado de ter dinheiro num país que tem miseráveis. E depois que o PT roubou o que roubou, essa classe média virou pro Bolsonaro e companhia e tal. Será que politicamente eles não enxergam como um erro ou eles estão um pouco se lixando já que não é o país deles? Eu acho que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que eles enxergam a importância que o Lula tem para a esquerda no Brasil. Primeiro, o Brasil é metade da América do Sul, em território e em PIB. Ponto. É o país mais importante da América do Sul, do continente. Ponto. É fundamental a esquerda no Brasil estar no poder para os interesses da esquerda de todos os vizinhos. Depois que o Lula foi preso, quem uniu a esquerda no Brasil? Ponto de interrogação. Ninguém. Sim. A Marielle depois de morta. Do ponto de vista retórico, mas do ponto de vista político, de organizar a esquerda, dar um rumo, distribuir papéis, fazer a coisa andar, a esquerda ficou sem um estrategista político. Ficou sem alguém capaz de dialogar através dos campos da esquerda. Ficou sem alguém capaz de, com autoridade, olha o que eu vou dizer, autoridade moral, entre aspas, tá? É bem entre aspas. Até porque autoridade moral com essa turma, bom, enfim. Alguém que falasse, os outros baixassem as orelhas, tá? A esquerda no Brasil se desarticulou em alto grau na ausência do Lula. A esquerda perdeu o poder no Brasil, perdeu, assim, big time, né? Perdeu feio e tá passando um perrengue aqui. A pior coisa que está acontecendo com a esquerda aqui é perder o acesso ao que eles mais gostam, ao que eles têm mais carinho, que é o orçamento público. E eles perderam o orçamento público e o orçamento sindical numa porrada só, assim, né? Os caras ficaram sem caixa, né? Mas eles roubaram o suficiente para ter caixa. O PT, por exemplo, roubou. Mas eles não sabem administrar, a bobeira foi tudo já, cara. Deve estar todo mundo. Tem que ver isso daí, tá ok? Não sei o que tá esse dinheiro. Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você?
Dentro das teorias do Foro de São Paulo, que a gente escuta falar, e que tu acabou de falar também, um fica ajudando o outro, quando eles vão atingindo determinados postos de poder dentro de determinados países, um ajuda os que estão embaixo. Quem que tá ajudando quem agora? Já que a Argentina tá quebrada, eles não vão poder ajudar ninguém, né? Quem ajudou a Argentina? Veio dinheiro de algum lugar? Veio da Bolívia? Veio da... A Argentina teve recurso da Venezuela, incrivelmente, né? Pois é. É um país quebrado. Mas o problema da Venezuela é, assim, continua fazendo dinheiro com petróleo, a alocação de recursos é um desastre. Né? A própria Argentina é um país com condições, teve um recurso interno para fazer campanha, tá? Mas eu me lembro que teve uma época em que o marqueteiro de campanha do Lula, cujo nome me escapa... João Santana? João Santana e Duda Mendonça fizeram campanhas para todo o continente aqui. Todo o continente. Pacotão. E remunerados por dentro de contratos aqui no Brasil com estatais, coisas desse tipo. Então, primeiro, assim, esse fluxo de dinheiro não se esgotou, ele continua acontecendo. O Brasil diminuiu esse fluxo, mas ainda é presente. O que o Júlio falou, assim, o PT ainda tem dinheiro, os caras não conseguiram torrar, isso são bilhões de reais, não conseguiram torrar tudo, tem reserva. Tinha o louco que tinha 52 milhões dentro de casa, isso aí dá uma campanha presidencial na Argentina. Tá? Isso paga uma campanha presidencial dentro da Argentina. Quantos apartamentos tem espalhados pelo Brasil, pelo continente, com 50 milhões de reais estocados lá, 15 milhões de dólares estocados, né? Então, isso é real. Na Bolívia, tem um outro fluxo de dinheiro que é o seguinte, é a cocaína. A Bolívia é a maior produtora mundial da folha da coca. Evo Morales legalizou a produção da coca na Bolívia e estabeleceu uma linha direta com o cartel do Chapo, lá do El Chapo. O cartel de Sinaloa, na Bolívia, tem esse recurso extra da droga que foi fundamental para sustentar o Evo no poder e também foi distribuído pelo continente. Tá, então a continuação da minha pergunta, então, essa vitória da Argentina e todo esse cenário que tu falou de Bolívia, Venezuela e esses outros países que ainda têm certo caixa, pode influenciar e influencia diretamente um ressurgimento da esquerda dentro do Brasil? Não tem dúvida, não tem dúvida. Eles injetam? Mas o Brasil sempre injetou lá, e a gente imaginar que estão cortadas todas as fontes de corrupção da esquerda no Brasil, seria esperar que a Lava Jato tivesse funcionado e limpado o Brasil inteiro. Tá? Não é assim, eu digo, a Lava Jato é que nem, tu sabe lavar a parede na frente da tua casa com Lava Jato mesmo. Né? Onde passa a água fica um fiozinho branco, em volta continua sujo. Isso é Lava Jato no Brasil. Né? Tem muito dinheiro ainda para ser. A esquerda tem muito dinheiro. O próprio Bolsonaro não cortou ainda todo o financiamento público que organizações ligadas à esquerda recebem. Os sindicatos ainda têm muito dinheiro, embora tenham sofrido muito. Então tem uma máquina capaz de fazer a esquerda voltar. Além disso, tem a mídia, que é esquerdista, e tem uma militância real e concreta, e tem uma ajudinha dos tweets da família Bolsonaro. Verdade. Tá, mas vamos para o outro exemplo, então. O país que deu certo na América Latina, só não esqueceram de avisar internamente, que é o Chile. Pô, os caras têm IDH de país desenvolvido, né? Estão, enfim, acima de 0,8, né, numa escala de 1. Eles estão a 30 anos, né, num pleno desenvolvimento, desde que foram feitas reformas liberais, e agora tem gente botando fogo na rua, enfim. Qual é a explicação para o Chile, então? Sem dúvida nenhuma, a situação mais complexa de entender é a do Chile, tá? Primeiro, porque foi onde os ataques na rua foram mais violentos. Os caras incendiaram 28 estações de metrô, uma coisa assim. Incendeiam ainda, né? É o negócio que está acontecendo ainda, né? E segue acontecendo. O pessoal fala, por causa do preço do transporte. Tá bem, os caras queimaram igrejas, saquearam supermercados. Tem redes de supermercados que perderam 20 e poucas lojas incendiadas e saqueadas. Teve pessoas mortas porque desavisadamente estavam dentro das lojas de supermercado quando foram incendiadas. O que dá para dizer sobre isso? Em primeiro lugar, isso não foi espontâneo. Tá? A polícia chilena tem elementos bem claros de que isso foi organizado. Tá? Um dos elementos é a estação de metrô não é feita de madeira e palha, é uma estação de concreto. Não é simples botar fogo numa estação de metrô. Os caras chegaram com equipamento e químicos para incendiar isso. Quer dizer, isso foi feito de uma hora para outra, em várias ao mesmo tempo. Tem sinais de coordenação e de uma inteligência, entre aspas, de novo, né, para produzir isso. Em outras palavras, o Chile
é o flagship do liberalismo no continente. Tá? Há tempos a esquerda precisava um fato no Chile para desautorizar o discurso liberal no continente. Eu vejo isso com muita clareza. Eu conversei com um ex-deputado chileno chamado Rojo Edwards. Rojo é vermelho, né? O cara é bem ruivão, assim. Rojo Edwards. E tem até gravada a fala dele aqui. Depois posso mandar esses comparem aí, se ele me permitir. Boa. Mas, enfim, isso foi organizado. Ele fala a partir do Foro de São Paulo ou do Grupo de Puebla. Quer dizer, não há elementos para provar que foi organizado de fora do Chile, mas certamente foi coordenado dentro do Chile. Tá? Foi um ataque coordenado mirando o governo. Soma-se a isso o fato de que o governo Pinheiro é um governo fraco, bunda mole, vamos dizer assim. Agora mesmo, com tudo isso que está acontecendo, ele acabou aceitando uma pressão da esquerda para convocar uma constituinte, que pode ser um perigo, tá? Cedeu, ajoelhou. E é um FHC da vida, assim? Ele era mais de direita, né? O primeiro governo Pinheiro foi um governo bastante bom. A orientação econômica dele é bem liberal. O pessoal da Libertad y Desarrollo, que é a fundação, enfim, principal think tank chileno, é bem liberal e ajuda ainda a formular a política econômica. O Chile tem um problema, é o seguinte: o tripé macroeconômico chileno eram 3 coisas. Primeiro, responsabilidade fiscal. Segundo, política social para os que mais necessitam. A universidade pública chilena é para quem não pode pagar a universidade. Ela não é gratuita para todo mundo. A saúde pública chilena é para quem não pode pagar. O ensino público é para quem não pode pagar. A aposentadoria é privada. Então, tu só aposenta quem poupa. Tem programas sociais para quem não pode poupar. Então, política social para quem precisa, não generalizado. Terceiro pé do tripé. Então, eu disse: equilíbrio fiscal, política pública para quem precisa e liberdade econômica. A economia bombando, o governo cuidando de quem não consegue entrar na economia e sem fazer bobagem com dinheiro público. Era isso, basicamente. Tá? A Michelle Bachelet arruinou com os 3 pilares. Começou menos com a liberdade econômica, o Chile continua tendo liberdade econômica, mas a Bachelet defendeu essa fantasia brasileira de que tem dinheiro para dar saúde de graça para todo mundo, educação de graça para todo mundo, moradia de graça para todo mundo, etc, etc, etc. Arrebentou com isso. E arrebentou com o equilíbrio fiscal ao fazer isso, né? Disparou a dívida. A renda per capita no Chile cresceu, estourar nos últimos 20 anos, aí ela cresce uma média de 3 a 5% todo ano, tá? Nos últimos 5 anos cresceu 1% em média, né? Quer dizer, estacionou o padrão de vida dos chilenos, foi percebido pela sociedade. Então tem uma percepção de pobreza relativa. Eu podia estar mais rico do que eu estou agora. Mas o Pinheiro assumiu há quantos anos o primeiro mandato dele? O Pinheiro, o primeiro mandato dele foi antes da Bachelet. Eles revezaram, né? Com a Bachelet. Teve a Bachelet, daí teve Pinheiro ou não? Foi ao contrário? Foi Pinheiro, Bachelet, depois outro, Bachelet e Pinheiro. Entendi. E ele assumiu esse mandato agora há quanto tempo, mais ou menos? É uns 2 anos, nem isso, né? Acho que um ano e pouco. De qualquer maneira, então, tu acha que foi um gasto fiscal por parte da Bachelet antes que criou as condições para justamente essa estagnação? Sozinho, isso. Não é uma estagnação, é um crescimento menor. Tá? Nós estamos falando do Chile. O Chile é o país mais estável do continente, continua crescendo, cresceu menos do que a expectativa das pessoas. Também é um ataque geral aos fundamentos da política econômica chilena, enfraqueceu o sistema como um todo. Agora, isso não era suficiente para explicar o que aconteceu na rua. O que aconteceu na rua tem um elemento político organizado, orquestrado para explodir o Chile. Tá, e o Pinheiro, ele não consegue reagir a isso? Ele não consegue mostrar, não consegue criar uma retórica em torno disso? Mas tu já falou que ele é um bunda mole também, né? O cara, ele não consegue ter uma reação, dizer, não, esses caras, criar um inimigo e ir contra um inimigo. É que a primeira reação dele foi, vamos combinar, né? Aqui era possível, os caras estavam incendiando a cidade, botou as Forças Armadas na rua. Para isso que elas existem, né? Botou as Forças Armadas na rua, as Forças Armadas apanharam. As Forças Armadas cubanas não conseguiram conter... Chilenas. Perdão. As cubanas teriam contido. Abre fogo e tchau. As Forças Armadas chilenas não conseguiram conter o grau de arruaça, de violência, de depredação nas ruas. Perderam. E ele deu um passo atrás e comeu a pauta da esquerda.
vamos fazer uma nova constituinte, desfez o aumento lá do metrô, nem vai ter metrô, né? O metrô em Santiago acabou, pode esquecer. Mas desfez os aumentos lá de alguns preços controlados e, enfim, provavelmente essa próxima constituinte chilena vai destruir o segundo pé do tripé, que é a políticas públicas, serviços públicos gratuitos só para quem precisa. Tá? Então, eu estou imaginando que uma Constituição chilena que vem agora vai dizer assim, acesso universal à saúde, educação, parece com uma certa aposentadoria. Constituição, né? Parece a fantasiosa de 88. E assim, eu sempre ouvi falar que a esquerda lá, como tu falaste também da Argentina, a esquerda lá é bem forte também, né? Eles têm uma esquerda bastante radical e bem mobilizada, né? Ao contrário do Brasil, que teve em números, é horrível comparar isso, tá? Comparar número de homicida, de ditador é inadequado, mas vou fazer. A ditadura chilena, assim como a Argentina, foi realmente sanguinária, realmente perseguida. Na Argentina se fala de 8 mil pessoas entre desaparecidos e mortos, né? Uma vez circulou uma versão de que era 30 mil, o cara que falou que era 30 mil desmentiu, disse assim, me perguntaram, não sabia o número, eu falei, uns 30 mil. E a esquerda ficou espalhando isso. Depois em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, passaram uma lei dizendo que nenhum funcionário público poderia se referir a outro número que não fosse 30 mil. Meu Deus. Os caras sabem barbaridade, cara. E no Chile foi assim também? Foi um alto número? Eu não tenho o número aqui, mas foi proporção alto. com a população, foi altíssimo também. Eu coloco no show notes. Baixa aí pra nós, please. Episódios no Estádio Nacional, lá, os caras ficar dormindo, sendo interrogado, preso no Estádio Nacional. É óbvio que isso produz uma esquerda, em reação a isso, muito mais empedernida, muito mais dura, muito mais forte, vamos lá, e também menos democrática, né? Esse sentimento de vingança. Esses caras, se tomar o poder, vão te dar um tiro na nuca porque tu é burguês. Então, elementos históricos, né? Diferentes daqui. Aqui a esquerda não produziu. Olha que a esquerda teve no Brasil 16 anos no poder. Vai lá, 13. Sim. A esquerda hardcore, vou chamar assim. A esquerda que eu diria não democrática, né? PSDB é a esquerda democrática. Os caras tiveram quase 15 anos no poder no Brasil e a gente não viu expropriação de empresas, a gente não viu distribuição de terra, assim, uma reforma agrária na base do tapa, como eles sempre pregaram para ganhar a eleição. A gente não viu uma série de coisas que poderiam ter ocorrido, porque a nossa esquerda foi ainda assim um pouquinho mais civilizada. Mas vamos lá, Ricardo, fazer uma semi-autocrítica. Tu não acha que a razão pela qual o Chile estagnou foi justamente no fato de que o governo nunca saiu verdadeiramente de um papel, eu diria até importante, significativo, dentro da economia chilena, da sociedade chilena, e isso deu campo justamente para que, primeiro, que o país não se desenvolvesse tanto, não crescesse tanto, e segundo, que desse elementos justamente justificativa para a esquerda poder dizer, olha só, a gente tem educação gratuita para os pobres, mas não é boa, precisamos de mais Estado, viu? A gente já tem um pouco de Estado, não é ele precisa ser maior. Ele nunca foi tirado completamente. Eu digo especialmente no caso da previdência privada, regime de capitalização, mas que os fundos de investimento que são investidos na previdência são muito atrelados ao próprio Banco Central chileno. Então não dão rendimentos mais elevados, enfim. É um sistema de mercado, entre aspas, melhor do que o que a gente teve aqui, muito melhor, mas que ainda assim é tutelado pelo governo e logo entrega resultados de acordo com o governo. Então, ao meu ver, isso é é o calcanhar de Aquiles dessa presença do Estado na economia ainda, mesmo que reduzida, ela acaba gerando a oportunidade justamente da esquerda de dizer, viu, a gente já tem um pouco e olha só como a gente pode melhorar. Eu acho que, sem dúvida, com ainda menos governo, os fundos desempenhariam melhor, os serviços públicos poderiam ser prestados de forma mais eficiente, etc. Tá? Mas não é essa a demanda política no Chile. Quer dizer, não é isso que causou politicamente essa revolta. Tá? E acho que tem um gap aqui entre a causa e a percepção das causas. Tá? Vamos lá. Eu acho que esse pessoal não mede o tamanho que o Estado tem com relação à eficiência que nós poderíamos ter se o Estado fosse menor. Não é isso. Não é isso que... Esse não é o driver desses movimentos. É o seguinte, os caras querem o poder, eles vão fazer o discurso que tiver que fazer para tomar o poder. Eles têm um patamar de Estado máximo que eles querem. Tá? Tô falando desses black blocs que vão para a rua destruir o Chile. Tá?
Então, tem um patamar que eles querem, esse movimento de esquerda, e qualquer coisa abaixo dele, nós vamos queimar o país e pegar o poder. Então, eu não discordo do teu diagnóstico, tá, de que com menos intervenção, a alocação dos fundos de pensão no Chile poderia produzir um resultado melhor, que os serviços públicos, quanto menos regulados, melhor são. Não discordo disso. Só, politicamente falando, poderia ser o melhor do mundo, com o menor estado do mundo, isso já está acontecendo, talvez acontecesse antes, que esses caras não estão interessados em causa e efeito, custo-benefício, estão interessados em tomar o poder. É outro jogo. Não, tudo bem, só que eles tapearam um sentimento que existia na população, né? Tanto que mais gente foi à rua do que só eles. Esse é meio que nem o Brasil 2013, né? Estavam lá os caras querendo debredar, mas eles eram a ponta da lança de um sentimento que corria na sociedade, né? Enfim, concordo contigo. Esses caras não querem. Assim como no Brasil em 2013, quando o pau começou a comer, muita gente pegou a mochilinha e voltou para casa, né? Então, obviamente, cara, eu brincava na época, em 2013, no Brasil, que cada um escrevia o seu cartaz e ia pra rua, né? Eu escrevia contra o IOF no cartão de crédito para compras no exterior. Tudo era demanda naquela hora, entendeu? Cada um, meu problema é esse aqui. Claro que não era esse o meu problema, né? Mas tudo saiu para rua ao mesmo tempo, e estão jogando dinheiro fora na Copa, e estão jogando dinheiro fora na Olimpíada, né? Tudo. No começo agora no Chile foi isso. O cara não está satisfeito com o emprego, o outro acha que tá caro o plano de saúde. São serviços caros, né? Custa caro, tá caro o plano de saúde, que não tem o transporte público, custa tanto, etc. O cara foi para rua pedir tudo. Quando o pau começou a comer, razoável, volta para casa e fica os loucos incendiando supermercado e estação do metrô. Esses caras que estão incendiando estação do metrô, não tem diálogo, né? Não tem qualquer nível de desenvolvimento social para os caras não é suficiente para o cara deixar de ir lá botar fogo no mercado. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Esses caras tiveram aqui no Brasil, ocorreram em 2013, tentaram outras vezes, e eles não conseguiram pautar a política, né? E agora, pelo jeito, eles estão conseguindo pautar lá no Chile, né? Pra mim, é esse que é o grande problema, né? O cara que tá com violência conseguindo pautar. Tem uma grande diferença que é o seguinte, isso aconteceu no Brasil no governo Dilma Rousseff. Exato. Governo dos amigos. Então os caras não quebraram a cidade, não botaram fogo em tudo. Sempre tem uns loucos que querem, mas isso foi limitado, de novo, né? Essa é uma tese minha, de que há uma voz de comando dentro da esquerda para esses movimentos. Não botaram o Brasil abaixo porque a companheira Dilma estava no poder. Não botaram abaixo com o Temer porque não tinha dinheiro. Botaram abaixo com o Temer porque não tinha dinheiro, não tinha mobilização. Tava todo mundo chorando a queda da Dilma e a prisão do Lula. Agora, não tenha dúvida que logo a esquerda se reestrutura e é capaz de promover algo assim no Brasil. E, obviamente, está dentro do governo Bolsonaro, para eles é na chupeta para fazer isso. Essa era uma das minhas últimas perguntas, então, já que tu tocou nesse assunto, tu acha que isso pode respingar para nós aqui dentro? Acho, com certeza. Estou vendo que nós estamos caminhando para o fim aqui. Só não deixar passar batido uma coisa que é a Bolívia, tá? Isso é importante. Nós falamos bastante da Argentina. Ainda temos, vamos falar da Bolívia, sim. Então, guarda essa pergunta do Brasil aí pro fim. Tá bom, vamos guardar. Pessoal que ouviu até aqui, espera, porque vai ter uma resposta importante no final. Entra o João Kleber agora. Para! Bolívia, cara, assim, explodiu do nada isso, né? Ou foi meio... Cara, Bolívia demorou até, tá? O Evo Morales. Primeiro, o Evo Morales tem um argumento racista, indianista na Bolívia, que é uma coisa complicada. O Evo Morales mudou a bandeira da Bolívia. Aliás, o Chávez mudou a bandeira da Venezuela. O Evo Morales criou uma outra bandeira para a Bolívia. Trocou o nome do país, tá? Virou Estado Plurinacional da Bolívia, porque há várias nações, quer dizer, o cara reconhece que os indígenas são uma nação independente dentro da Bolívia. Eu estive na Bolívia em 2015, se não me engano, e o guia turístico dizia assim, aqui é o Palácio Presidencial da Bolívia, um país que foi fundado em 2004, sei lá quando. Eu fiquei olhando,
Não, né? Pra mim, não. Eu já vi na Bolívia antes. Eu sei que já tava aqui. Como assim? Uma fantasia, cara. Não, o Evo Morales criou a Bolívia, refundou a Bolívia. Tá bem, tudo isso foi suportado. Aí acabou o mandato dele, ele estendeu, fez uma reforma constitucional, estendeu para mais um mandato, ganhou a eleição, já com muita controvérsia. E, cara, agora não poderia ter concorrido, acabou. Né? Aí ele fez um plebiscito para mudar a Constituição para poder concorrer a um terceiro mandato. Perdeu o plebiscito. Aí ele recorreu para a Suprema Corte, que ele desfez a Suprema Corte e nomeou os juízes. Uhum. Tipo, imagina um Unzi Toffoli jogando. Advogado do cara botar o advogado dele. Vou botar aqui o doutor fulano, atendi a minha família. Vamos Suprema Corte. Aí foi lá, obviamente, Suprema Corte, olha a interpretação da Suprema Corte. Os caras disseram o seguinte, que concorrer a um cargo político é um direito humano fundamental. Portanto, limitar os mandatos de um presidente é infringir um direito humano fundamental. Disseram que o Evo Morales podia concorrer de novo. Ele concorreu. Foi criativo. Foi uma sacada boa. É que exercer o poder é um direito humano fundamental. Mas vamos lá. Daí entrou o exército e disse que não. Foi golpe ou não, Ricardo? Eles têm o artigo. Não foi golpe. Eles têm o artigo aquele que tem na Constituição Brasileira, que muitas vezes é sugerido que tem que ser aplicado no Brasil. Artigo 142. Estava 142, estava acampado. Eu moro aqui em Mordor, né? Tava acampado aqui perto de Brasília aqui. Os caras do 142 ficaram 3 meses acampados ali, os coitados. Ninguém escuta eles, os coitados. É triste isso, né? Os caras são completamente fora. É bom isso. É bom isso, que ninguém escute eles, pelo amor de Deus. É triste, os caras ficam ali e não anda o negócio, velho. Os caras ficam ali, velho. Cara, eu digo isso, eu falo do Brasil, assim, aproveitando essa deixa do 142 aí. Primeiro, cara, tem motivo pra caramba pra ir pra rua fazer protesto no Brasil. Só, eu às vezes me preocupo que a gente acaba banalizando isso. Uhum. Tem uma intenção de estar na rua o tempo inteiro, sabe? Uhum. Acho que em algum momento as instituições têm que recobrar a normalidade. Isso a política tem que voltar a funcionar, senão é a protestocracia, né? Pô, o governador não assinou o decreto que... não vai ter mais horário de verão, vou pra rua. Antes do exército na rua na Bolívia, eu tava falando da Bolívia, cara, ele perdeu o plebiscito, aí foi pra Suprema Corte, concorreu e tava perdendo a eleição. Os caras estavam apurando os votos, ele tava perdendo a eleição. Aí a presidente do Tribunal Eleitoral desligou o servidor que tava apurando os votos. E quando ela ligou de novo, o Evo ganhou no primeiro turno. Não tem como ir contra daí, né? Todos os observadores internacionais estavam na Bolívia e disseram o seguinte, não, aqui não dá para assinar embaixo dessa eleição. A Organização dos Estados Americanos, que vai e vem, assim, um pouco de direita, um pouco de esquerda, um pouco de centro, né? Foi lá e disse assim, não, aqui não tem como. Cara, e aí o povo foi pra rua às ganhas e a polícia, antes das Forças Armadas, a polícia cruzou os braços. A polícia disse pro Evo o seguinte, olha aqui, ó, nós estamos com o povo. E perdeu a cadeia de comando, já era, né? Isso. Com uma pauta corporativista pra caramba, assim, ó. Eu tava assistindo ao vivo a declaração do chefe da polícia lá de La Paz, e o cara dizia o seguinte, porque por salários melhores, por uma aposentadoria melhor, por armas e equipamentos mais modernos, nós estamos com o povo. A pauta corporativista, mas mandaram o presidente às favas. Uhum. Cara, aí o Evo não teve o que fazer. Foi lá um general, bateu no ombrinho dele e disse assim, presidente, quem sabe escapa do país, né? Uhum. E ele foi pro México lá. Teve um pouco de violência na rua, o exército tentou conter, mas depois quando a polícia aderiu, caiu o Evo. E caiu porque tinha que cair. Roubou uma eleição descaradamente. Pois é, então não foi golpe. Precisa o exército... Golpe precisa o exército... estava dando. Sim, eu sei. Mas precisa ter o artigo na Constituição que permite às Forças Armadas intervir, ao teu ver? As Forças Armadas fazem parte dos pesos e contrapesos? Porque assim, ele fez um negócio... fez um negócio... A Justiça Eleitoral aprovou o negócio e daí os pesos e contrapesos estavam funcionando, aparentemente, não? Cara, o uso das Forças Armadas para controle interno, a GLO, a Garantia da Lei e Ordem, é discutível, tá? Mas é o seguinte, isso é uma proteção dos freios e contrapesos, tá? As Forças Armadas não são freios e contrapesos, elas são um dispositivo de força para proteger a Constituição.
proteger as instituições que têm freios e contrapesos. Eu vou dizer uma coisa sobre Forças Armadas, precisa ter ou não, só para irritar o Paulo. Se a Colômbia não tivesse Forças Armadas, o Chávez tinha invadido a Colômbia em 2006. Isso é verdade. Eu concordo contigo. Com certeza. Basta, cara, isso é que nem bomba atômica, tá? Os dois lados tem que ter e é melhor não precisar usar. Tem para não usar, né? Justamente tu tem. Por isso que a Coreia do Norte tem bomba atômica, né? Pra ninguém invadir ela. Tem um filme Com o Dinheiro dos Outros, que o Danny DeVito fala assim, advogado é que nem bomba atômica. Os dois lados tem que ter, mas é melhor não ter que usar. Isso é que daí cobram, né? Cobra 20%, 30% diferente. Faz parte, cara. Tem que financiar as Forças Armadas. Mas então, qual é o último andamento que houve da Bolívia agora? É de que vai ter o presidente do Congresso assumiu a presidência, foi reconhecida como tal. Já depois todos os embaixadores do Evo, começou uma limpezinha prévia, assim, e tá para convocar eleições para fazer uma eleição livre e desimpedida, na qual deve ser eleito presidente o Mesa, que foi o segundo colocado, perdeu pro Evo. Perdeu, né, entre aspas. Nós temos um cavalo nesse páreo aí, tá? Que é o senador Oscar Ortiz, que é liberal raiz dos nossos. Foi bem minoritário e agora talvez consigam uma fatia maior do eleitorado. Aliás, liberal é bom de perder eleição para danar, né? Não está prometendo nada, né? Vai prometer, vou cortar gasto público, vou tirar a mamata. Vou tirar leite. Tu falou mais um cavalo nesse páreo, eu pensei que era mais um país, né? Porque tem a Venezuela nesse rolo todo aí, que a gente não chegou a falar dela, né? Especificamente, mas a Venezuela tá num meio que embrolho, né? Vários países já reconheceram o Guaidó como presidente, mas o cara, tipo, aqui deu aquele negócio que os caras invadiram a embaixada e não deixaram entrar o outro e deu uma bagunça. Quem é que é o presidente? Como é que tu vai resolver isso aí? Vai se chamar umas outras eleições? Cara, primeiro, geopolítica é um jogo de força, tá? Reconhecer o Guaidó, não reconhecer o Guaidó, se o cara não tá disposto a estender o braço e dar um soco na mesa, não serve pra nada, tá? Todo mundo reconheceu o Guaidó. O Guaidó não apita nada. O Guaidó na Venezuela não manda em ninguém. Não tem um funcionário público do governo venezuelano que se submeta à autoridade do Guaidó. O Guaidó mandar um projeto para o Congresso, vão rir da cara dele. O Guaidó só é presidente com um argumento retórico, que é inútil enquanto os Estados Unidos ou algum país não disser assim, eu vou enfiar tropas lá dentro e agora o Guaidó vai ser o presidente. Não vai acontecer. Tá? Eu estava dentro do Parlamento Europeu no dia que a Rússia invadiu a Crimeia. Uma correria para um lado para o outro. Assim, e aí, o que vai acontecer? Os caras olharam, vocês viram, honestamente, nada. Recém assinamos um acordo, um tratado de livre comércio com a Rússia, a União Europeia e a Rússia recém assinaram um tratado de livre comércio. Não vai acontecer nada. Ninguém vai lá tirar a Rússia a tapa da Crimeia. Ainda mais uma potência nuclear. Então, assim, Estados Unidos não vai intervir na Venezuela? Não vai. O Brasil vai? Muito menos. Tem tamanho. O governo vai se sustentar até os últimos estertores. Hoje é financiado de fora, completamente tomado pela inteligência cubana, militares cubanos, tudo, o país entregue. Foi parte da dinastia Castro. O que dá para dizer para os próximos tempos ali? Cara, é difícil saber o quanto o país vai aguentar viver numa miséria total. A Coreia do Norte está lá décadas, tá? A gente acha sempre que, agora vai cair. Eles têm um sistema de poder ali, também se financiam com droga, é um narco-governo, tá? É um narco-estado. E não tem armas, né? A população está desarmada, não tem quem vai botar contra. Só se o cara quer do exército, né, fugir com armamento. E daí teve alguns que fizeram e foram mortos. E o Alto Comando Exército, os caras chamam cartel dos soles, tá? Porque os militares têm os sóizinhos no ombro aqui, tá? Então, o cartel dos soles. Os militares venezuelanos são os chefes da máfia do narcotráfico. Então é uma situação muito delicada, não vejo um final rápido assim, as pessoas às vezes acham que vai cair, pode cair a qualquer momento, de manifestação na rua não adianta mais, não tem mais o que fazer, os caras já botaram 3 milhões de pessoas em Caracas na rua, não é manifestação. É isso, os caras passaram por cima literalmente gente nessas manifestações. Literalmente. Então assim, é uma coisa difícil de prever o que vai acontecer. A economia continua depressão, a moeda é o dólar,
tá? Moeda em Caracas e na Venezuela, a economia está toda dolarizada, obviamente, mercado negro para tudo e de moeda também. O Bolívares Fuertes lá não serve para nada, moeda inútil. Eu tenho uma notinha de Bolívares Fuertes aqui que eu trouxe quando eu fui a Venezuela e não vale o seu peso em papel. Pois é. E assim, e dentro da Venezuela tem a cadeia de comando do exército que é submissa ao Maduro, né? Diferente do que ocorreu na Bolívia, que a cadeia de comando falou, não, a gente vai respeitar o negócio aqui, tu fez estragada, mas na Venezuela isso não ocorre, né? Porque todos os generais já são nomeados desde o Chávez, né? Não tem mais como ele conseguir fazer isso. Ali é outro jogo, não tem mais resistência dentro das Forças Armadas. O que tem é um que outro que foge, né? Então, as Forças Armadas venezuelanas não vai sair dali a solução. Uma pergunta, então, aproveitando esse tema das Forças Armadas. Tu não acha, Ricardo, que isso foi talvez uma das grandes razões pela qual o PT perdeu o poder no Brasil? Que eles não conseguiram tomar as Forças Armadas, que nem infiltrar gente deles, que nem eles infiltraram por tudo? Porque chegou a hora ali dos protestos, eu vi reportagem disso, não sei a veracidade, de que a Dilma, né, chamou os oficiais, enfim, o PT chamou os oficiais lá e disse, tem que fazer alguma coisa. E os caras falaram, não, não vamos. Eles não conseguiram infiltrar as Forças Armadas como queriam. Quer dizer, eles têm um plano de infiltração que é de baixo para cima, tá? Uhum. O PT não trocou o comando das Forças Armadas para botar gente cubana. Tá? Então não teve a ferramenta que os venezuelanos fizeram. Não sei se foi isso que impediu. Tem diferenças importantes aqui entre o que o PT fez no Brasil e o que esses caras fizeram na Bolívia, na Venezuela. Tem diferenças bastante importantes, né? Tem diferença até em relação ao que eles fizeram na Bolívia. Talvez o melhor exemplo fosse o Rafael Correa no Equador, também está com problema, né? Melhor comparação com o PT. Primeiro, o Lula tentou manter, no começo do governo, uma estratégia econômica razoável, que já é surpreendente. Tá? Uhum. Não era liberal, mas era razoável, merece. Depois, tentaram muito timidamente conter timidamente não, era uma puta agressão à liberdade de expressão, mas tentaram com aquele troço do Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH lá. Não passou, também não passou. Aí o negócio do desarmamento aqui, primeiro, o brasileiro nunca teve muita arma. Eles fizeram um negócio, tiraram arma, dificultaram, mas também não foi uma coisa agressiva. O PT aqui escolheu uma estratégia gradualista, de social-democrata, de construir a revolução dentro da democracia. Eles tinham um plano de tomada do Estado, do aparelho do Estado de baixo para cima, da sociedade, o controle da sociedade de baixo para cima. E não tinha o que a Venezuela tinha, o que a Bolívia tinha, que era um grupo racial identificado ideologicamente, do qual se apropriar. O PT não tinha um grupo majoritário do qual se apropriar. Na Venezuela, o Evo é o presidente dos índios. Isso deu uma divisão lá. Santa Cruz de la Sierra, que está mais perto da fronteira com o Brasil, o Oriente, né? O Bolívia é dividido entre Oriente e Ocidente. Né? Uma divisão clara. No Ocidente, povos indígenas pobres, no Oriente, mais perto da fronteira com o Brasil, Santa Cruz de la Sierra, que é o motor econômico do país, etc. O PT não conseguiu produzir isso, botar o mundo contra São Paulo. O Brasil é um país muito grande, eles tiveram que adotar outra estratégia. Não acho que tenha sido as Forças Armadas o fundamental. E o Brasil tem uma classe média muito grande, organizada, uma classe empresarial, pelo menos por seu lobby, muito organizada, que conseguiu refrear os ímpetos autoritários aqui. Interessante. Boa. E aquela minha pergunta lá do meio, que já foi mais ou menos linkada aqui, né? O que isso respinga aqui no Brasil, né? O que isso respinga aqui? O que isso ocorre tudo? Porque assim, uma vez eu fui numa palestra de uns investidores e quando foi eleito o presidente do México, que é esquerdista, né? Foi o primeiro, assim, porque a América Latina virou de direita, era aquela Laúza, e daí foi eleito o cara do México, e daí o cara falou assim, não, isso é ótimo para o Brasil, porque dentre as grandes nações que são para botar capital de risco, só sobra o Brasil, porque a Turquia tá numa porcaria lá, o México agora entrou nessa porcaria, só vai sobrar o Brasil para entrar esse dinheiro todo. Mas daí, por esse radar seria ótimo, mas o dinheiro não entrou, ainda fizeram todas as reformas e o dinheiro não veio. Mas está pipocando outras esquerdinhas aqui na volta, né? Pode pipocar alguma coisa aqui dentro? Pode entrar alguma coisa aqui? Claro. Lembrei daquela frase do Churchill que diz que um apaziguador é um homem que alimenta um crocodilo esperando ser engolido por último.
Tinha suas frases. Mas pra esquerda ganhar em outros países, daqui a pouco tu olha pro lado, tá sozinho, né, cara? Exato. Óbvio que tudo que está acontecendo na América Latina influi no Brasil. A gente gosta de olhar para os Estados Unidos e para a Europa como os parâmetros, como os países com os quais a gente se relaciona mais, etc, etc, etc. Cara, a história do Brasil é muito ligada à história da América Latina. Eu fiz uma palestra sobre isso no Fórum da Liberdade, acho que em 2018. Se o pessoal quiser, bota lá, Ricardo Gomes, Fórum da Liberdade. Vai estar no show notes, pode deixar. Bota lá, eu falo assim, teve a onda da independência, depois a onda da aristocracia, depois a onda populista dos anos 30, depois uma onda de redemocratização, isso foi no continente inteiro. Aí a esquerda tomou o poder, aí teve a onda dos governos militares, aí a reabertura, aí neoliberalismo, depois bolivarianismo e agora nós. Nós estamos na onda pós-bolivariana que ninguém sabe direito o que vai acontecer, que pode ter acabado nos lugares e em outros ainda não. Ou seja, a história do Brasil é muito mais conectada à história da América Latina do que a gente gostaria que fosse. Tá? De efeitos imediatos, eu te diria assim, o Mercosul foi para a banha. O acordo Mercosul-União Europeia, se a Argentina não honrar, foi para a banha. Então, a primeira coisa que o Brasil deveria fazer, em vez de brigar com o embaixador da Argentina, tá bem, tem a guerra cultural, tem que se posicionar, etc. Mas pega o embaixador e manda na Casa Rosada dizer o seguinte: o que vai ser do Mercosul? Vocês estão dentro ou estão fora? Se a Argentina não estiver disposta a trabalhar a favor do acordo Mercosul e União Europeia, o Brasil deveria sair do Mercosul e buscar um bilateral com a União Europeia. Isso é uma coisa imediata. Assim. E o que nos isentaria de ter que andar com essa placa de carro, cara, é ridículo. É verdade. Subproduto. A segunda coisa que eu acho que é imediata é no argumento político do dia a dia. O Brasil saiu da esquerda e, cara, os caras vão dizer, quem saiu se arrependeu. Olha aí o Chile, 30 anos, acabou. Neoliberalismo. Liberalismo chileno acabou. Olha, o Macri acabou com a Argentina. Então, gera um argumento para a esquerda importante. Uma narrativa. Né? Uma narrativa. É mais do que uma narrativa, é um argumento, tá? Um argumento porque ele está sustentado em algo concreto, tá? O governo do Macri foi uma bosta e o Pinheira entregou o Chile. Mas não, nenhum dos dois foram, no caso especificamente do Macri, não foi liberal, né? Então... Não foi. Aí tu vai ter que contra-argumentar, né? Porque é uma merda, tá? Nos coloca numa posição de ter que explicar para um cara que não está afim de entender e que está jogando para conquistar uma plateia. Então tem um desafio retórico para o campo do liberalismo aqui. O que mais, assim, de curto prazo? Cara, primeiro, e respondendo diretamente à tua pergunta, cara, eu vejo um perigo imenso da esquerda voltar aqui, tá? Primeiro porque ela não desapareceu. Então aqui, quem votou no Lula tá vivo, tá votando. Sim. Votou no mito agora. Muitos. Eu acho... Aí é o seguinte... Cara, tem que rezar para São Paulo Guedes todos os dias. Tá? Porque se o governo consegue produzir um resultado econômico decente... nós temos uma sobrevida aí, tem um gás. Se o resultado econômico não vier, tem muita gente no Brasil que vai defender o governo Bolsonaro em qualquer circunstância, mas é uma minoria. Não é 40% do eleitorado que vai dizer assim, pô, não melhorou o emprego, não melhorou a segurança, não melhorou não sei o que, até melhorou a segurança, mas não melhorou o emprego, não melhorou o serviço de saúde. E acho que o governo brasileiro, sob Jair Bolsonaro, vai resolver o problema do posto de saúde. Né? Então, assim, tem que rezar para São Paulo Guedes e contar com um pouco mais de competência política do nosso campo. Tá? O que é o nosso campo político? Eu sou um provocador de que o movimento liberal tem que ter um espaço de debate político, tá? Um âmbito de tomada de decisão política. Por quê? Quem é o nosso campo político? Essa pergunta já merece um puta debate entre liberais. Mas quem é o nosso campo político hoje no Brasil, numa determinada circunstância, que liberalismo e conservadorismo são ideologias, são visões de mundo distintas, eu não tenho dúvida, que são contrapostas, eu não tenho dúvida, podem se aliar neste momento, neste país, uma coisa circunstancial e específica, isso é matéria para debate. Tá? O Aznar, na Espanha, ele diz assim, tem que se unir todo mundo contra a esquerda. O que é o todo mundo? É o centrão, é todo mundo contra a esquerda. Ele diz assim, quem estiver à direita da esquerda. Da direita da esquerda, cara, senta junto, vamos conversar e, de certa forma, estabelecer o limite do debate dentro do campo democrático e depois vamos discutir o resto. A frase de Churchill, né?
Frase de Churchill: se tiver que fazer uma menção honrosa ao diabo na Câmara dos Lords, contra... Se Hitler invadiu o inferno, eu faço um discurso defendendo o diabo. Exato. Por aí, tá? Eu não sei, não é uma proposta que eu estou fazendo aqui. Eu estou tecendo esse pensamento aqui para propor o seguinte, que o movimento liberal como tal, ou os liberais na política, ou o pensamento político liberal tem que se institucionalizar politicamente. Eu acho uma fraqueza do liberalismo no Brasil que ele seja apolítico. Né? O Estado é tudo igual, tanto faz. Política é... sei lá, coisa para bandido. Imposto é roubo, então não vou participar da política porque imposto é roubo e não sou ladrão. Tudo os argumentos, talvez indesmentíveis, tá? Apesar disso, se os liberais continuarem se eximindo da participação no debate político, por liberais é que o país não vai ser governado. Esse é um tema de uma bela discussão, eu concordo contigo, cara, acho que tem que ser feito, mas eu diria que hoje em dia tem muito liberal na política, né? Tu é um exemplo, tem o próprio Partido Novo, tem outros, enfim, tem iniciativas dentro de outros partidos, tem entrado, tem muita gente... A equipe do Guedes é um negócio absurdo, velho. A equipe do Guedes é coisa... O movimento liberal tá lá, né? Exato. Então dentro do dragão. Que bypassou a etapa política. Os caras saíram da iniciativa privada para dentro do ministério. É relativamente uma sorte o Winston Ling ter apresentado o Paulo Guedes para o Bolsonaro, ok? Que foi descontado pelo Winston nesse podcast. Episódio 51. Bom número. Em outras palavras, os liberais entraram no governo pela portinha lateral de serviço. É verdade. Entra aqui e vem trabalhar. Não politicamente. Tá? Verdade. Os liberais não conquistaram uma representatividade política para compor o governo. Tá? Vamos lá, tem bastante liberal na política hoje em comparação com o que tinha antes. É verdade. Em comparação com o resto, é ínfimo. Tá? Vamos lá, vou pegar Porto Alegre. Temos 2 vereadores, talvez tenha 3 ou 4 deputados estaduais. É bom, não dá nem 10%. Porto Alegre foi 6% de votos liberais nas últimas eleições. Eu estava vendo um post meu do Facebook da época das eleições. Eu somei os teus votos, os votos do Livres e do Novo, e tomei como liberais. Foi 6%. Então, eu espero que nessa próxima agora dê mais que 6%. Tu teve um fenômeno chamado Marcel Van Hatten. Tu somou na estadual ou estadual e federal? Não. A tua. De vereadores. Aqui em Porto Alegre, vereador. De vereador. Eu somei tu, o Livres e o Novo. E novo, tudo. tá. Toda a legenda do Novo e toda a legenda do Livres, na época que era PSL. Porque isso na municipal eu acho mais aderente à realidade, porque teve um fenômeno na eleição federal, foi o Marcel Van Hatten. Sim. Que campeão de votos do Rio Grande do Sul. Campeão de votos aqui. Também entrevistado. Qual é o... Esse eu não sei decor. O Winston Trump's Marcel. Mas o Marcel é um ponto fora da curva. Então, acho que o voto hardcore liberal aí... Olha, se nós estamos no auge, assim, se nós estamos realmente bem, 6% é um número razoável, tá? O Partido Liberal Alemão briga ali entre 5% e 10%, e é a Alemanha, né? É aquele liberalismo soft, tranquilão, sem se estressar muito, meio social-democrata. Mas na Alemanha, né, cara? Dá. A Alemanha funciona quase, ela só não funciona nem com o comunismo. A Alemanha, só o comunismo. O comunismo é tão ruim que nem na Alemanha. Aliás, Exatamente. Eu fui a Cuba entregar o troféu Liberdade de Imprensa para Ioane Sanches, tá? Que é a blogueira dissidente lá. Aliás, vocês podem fazer um podcast com ela. Pô, seria bom. Fui na casa dela entregar o troféu Liberdade de Imprensa e não fui perseguido pelo regime. Óbvio. E eu falei assim, cara, esse negócio de totalitarismo não é para América Latina, cara. Puta, isso requer uma organização, método, trabalho, isso não é aqui, né, cara? Nós conseguimos fazer o seguinte, o Churchill, já que nós falamos no Churchill aqui, eu sei que também pro final, o Churchill tem aquela frase, né, assume como primeiro-ministro na boca da guerra, já na guerra, diz assim, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. No Brasil nós traduzimos, não tenho nada a oferecer a não ser sangue, suor e lágrimas. Peraí, ele disse porque toil esqueceu. Tears and sweat. Toil é trabalho duro. O brasileiro nem traduziu isso. Não, é sangue, suor e lágrima. Corta o trabalho duro. É verdade. Não é pra cá.
Nem País tropical, totalitarismo país funciona tropical aqui. não entra totalitarismo. Agora, curioso, na Alemanha, que os caras têm método, são organizados e trabalham duro, nem lá o comunismo funciona. Esse é o exemplo mais crasso, né, de comunismo, não Já tem como dar disse. certo. Bom, a gente tem que fazer um outro episódio contigo, Sim, porque me tem veio muita essa história. questão da Friedrich Naumann, né? Que é alguém que recebe dinheiro público alemão e investe em tudo que é canto do mundo pelo liberalismo, e aqui no Brasil existe essa discussão entre o dinheiro público poder ser utilizado em prol do liberalismo ou não. Acho que é uma discussão interessante para a gente ter no futuro sobre o papel dos liberais. Legal. Ó, marca para quando vocês quiserem, se quiserem fazer daqui a 15 dias, tá? Nesse meio tempo, a esquerda vai ter se apropriado de uns 40 bilhões de reais do orçamento público. E aí, nesse meio tempo, a gente discute se liberal pode pegar dinheiro para fazer liberalismo ou não. Nós estamos perdendo as ganhas. Estou brincando aqui, é só para tocar fogo na próxima. Eu acho que o caso da Alemanha, já uma frase assim rápida, o caso da Alemanha é muito peculiar. A Alemanha foi um país de partido único e que seja uma política de Estado, promover a pluralidade política dentro da Alemanha é compreensível. O Brasil tem 40 e poucos partidos, né? A gente não precisava de dinheiro público no sistema partidário. Exatamente. Muito bom, terminamos então com essa. Ricardo, sensacional. Falta uma coisa, tua dica de livro para esse episódio. Cara, para este episódio... Peraí, enquanto tu pensa, enquanto eu faço o nosso jabá, tu vai pensando na tua dica de livro. Vai lá. O que é esse grupo do Apoia-se que tu comentou, Júlio? O grupo do Apoia-se, não é o grupo do Apoia-se, eu falei errado, é o grupo do Telegram. O grupo mais livre da internet, e hoje a gente realizou um pedido do pessoal do nosso grupo Telegram, que eles pediam bastante episódios maiores que 1 hora. Esse episódio deve ter dado quase 1h30. Então, a gente realizou o desejo do pessoal do grupo Telegram. Quem quer participar do nosso grupo Telegram é só entrar no Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível. Entra lá, faz a contribuição mensal de R$10 e você receberá o convite para entrar no nosso grupo do Telegram, o grupo mais livre da internet. Muito bem. E qual dica, então, temos do Dr. Ricardo Gomes? Estou fuçando aqui, não achei nada. Queria dar alguma coisa sobre a América Latina, tá? Mas dá um... Tem que ser um só? Não, pode ser mais. Quantos pode? Devem ter comentado, né? O livro do Ricardo Sonderman. Do Ricardo Sonderman. Churchill e a ciência por trás dos discursos. Nós falamos bastante nele. Eu peguei só o que estava do lado aqui. Vou colocar nas show notes. Vou sugerir 2 livros da mesma autora, tá? Que é... isso aqui também é legal. Vladimir Neto, Lava Jato. Livro que deu origem à série da TV, da Netflix. Muito bem. Só que esse aqui com os nomes verdadeiros. Tá? E para não deixar de... Eu disse 2 livros da... vou dar vários, tá? 2 livros da mesma autora, só porque nós falamos de comunismo. M. Knight. Knight que nem cavaleiro. M. Knight. Esse aqui é Béria, o lugar-tenente de Stalin. Olha só, esse não... Lugar-tenente. Lugar-tenente. É um posto militar, digamos, o Mandalete, no Rio Grande do Sul seria o estagiário ali que ficava do lado, o primeiro imediato do Stalin, o cara que ouvia as ordens do Stalin e repassava para o resto do estamento político. Espetacular. Ele começa no enterro do Stalin, em que o Beria, que era o melhor amigo dele, o cara que ele mais confiava, o cara que ele pedia tudo pro cara, que vivia com ele, o Beria entra no cortejo, para do lado do caixão do Stalin e cospe na cara dele. O melhor amigo dele. Assim começa o livro. Muito interessante. O outro livro da mesma autora é Quem Matou o Kirov. Quem matou quem? Quem matou o Kirov, que nem o Balei Kirov. K-I-R-O-V. Faz Balei em homenagem ao cara. Que era o segundo nome mais forte do Partido Comunista na época de Stalin. Muito bem. Um dia foi morto dentro do palácio em horário de trabalho, mas ninguém viu. Mentira, 3 testemunhas viram. Uma acabou se matando, a outra não me lembro o que houve, e a terceira caiu da viatura quando estava indo dar o depoimento. Que azar! Foi por muito azar. Olha. Muito azar. Tá, tem livro que chega aí sobre a América Latina. Vou dar um livro. Manda. Chama Libertadores. Eu não me lembro o nome do autor. É um livro que conta a história dos libertadores da América. E para quem gosta, um bom liberal argentino, José Inácio Garcia Hamilton. Essa aqui é a história de Juan Domingo Perón, a vida de Perón, narrada por um grande historiador liberal argentino. Muito interessante. Bacana.
Fechou, vai estar tudo na show notes, com os links e com as redes sociais também do Ricardo. Ricardo, muito obrigado pelo papo. Adorei. Acho que eu que não estava acompanhando o dia a dia aí da América Latina, estava só sabendo que estava acontecendo muita coisa, foi bem elucidativo. Acho que vamos ver o que vem por aí. Show de bola. Antes do teu recado final, Ricardo, só falar para quem está nos ouvindo, seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo sobre a divulgação de novos episódios. Nos siga no Spotify, SoundCloud, iTunes, Deezer, todos esses aplicativos que tem podcast, estamos em todos. E todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes deste episódio, estão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Palavras finais, Ricardo? Cara, já falei tanto, foi 1h30 de programa aí, valeu, obrigado por me convidar. Tô dentro da próxima aí, quando quiserem, vamos marcar mais uma. Vamos terminar com o pensamento em homenagem ao autor da Mão Invisível, né, cara? Já que eu tapa da Mão Invisível, lembrete do Adam Smith que para que um país prospere, basta. Que os homens bons não façam nada? É o contrário. Easy Texas, liberdade de comércio e a Tolerable Administration of Justice, uma administração tolerável da justiça. Não precisa ser o Supra-Sul, mas, cara, o que o Supremo tá fazendo, cara, é intolerável. É isso aí. Muito bem. Valeu. Ricardo, valeu. Muito obrigado Valeu. pelo teu tempo aí, cara. Um abraço. Fux, porque a gente tem que falar do nosso grupo do Apoia-se, o grupo que é isso, do Telegram, o grupo do Telegram, o grupo mais livre da internet, o grupo do Tapa, que hoje a gente realizou um pedido. Peraí, ô Ricardo, põe no mute teu microfone aí que tá eu tô estragando o podcast. É que eu tô do lado de uma caixa de livro, me mudei. Aqui, vou pegar